Com um combate eficiente à Covid-19 e políticas de imigrações favoráveis para brasileiros, Portugal tem atraído muita gente que deseja deixar o país em busca de uma vida melhor. Então nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar a opinião de alguns brasileiros que contam por que escolheram Portugal para viver. Então você não pode perder uma informação dessa. Fique até o final desse vídeo, já deixa o seu like e vamos para o conteúdo. Dados divulgados pelo CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, diz que vive no país um pouco mais de 215 mil brasileiros. Contudo, a entidade não contabiliza quem vive legalmente em solo português. Além da migração em massa, Portugal já contabilizou muitos brasileiros desde a abertura do país para o turismo. A justificativa para a alta demanda em relação ao país está na segurança e qualidade de vida, de acordo com a influenciadora digital e professora de inglês, Nayandra Pereira, que vive em Portugal há quase 2 anos. Antes de emigrar, ela visitou Lisboa e se apaixonou. Ela diz que o nível de criminalidade é muito baixo e, como mulher, ela consegue se locomover para vários lugares na hora que quiser, sem ter aquele medo de ser assaltada. E isso não tem preço, ela destacou. Essa condição geográfica também favorece a escolha da brasileira. Abre aspas, você consegue viajar bastante e muitas vezes pagando menos de 10 euros em uma passagem. E você também consegue ter acessos a muitos lugares sem gastar muito dinheiro. Ao contrário da brasileira Nayanda, criadora de conteúdos Mariana Neves, não cogitou o país logo de cara. Na época, como morava na Irlanda, ela pesquisou lugares que tivessem facilidade para morar e descobriu que o governo português oferecia vistos específicos para empreendedores. Foi então que ela e o marido abriram uma barbearia na capital e começaram uma nova vida no país. O visto ia expirar e vi que lá era possível viver legalmente sem ter um passaporte europeu. Por isso, escolhi o destino. Conta Portugal. Mas por que escolher Portugal? Mesmo diante das adversidades de morar no exterior, as brasileiras contam que Portugal se destaca em relação a outros territórios do mundo. Além da facilidade de locomoção, o país também atrai turistas e residentes pela flexibilidade do idioma. Alguns estabelecimentos exigem que o trabalhador fale inglês, mas não são todos. A facilidade de comunicação faz com que as pessoas vejam o país pela proximidade linguística. Muitos brasileiros estão em Portugal pela facilidade do visto, e é um dos países, em termos de burocracia, mais fáceis onde qualquer brasileiro consegue morar. Outro ponto que se sobressai dos demais é a educação oferecida no local. Tanto as escolas quanto as faculdades oferecem ótimos cursos aos estudantes, independentemente da idade. Para crianças, a maioria do ensino é público. Já para os adultos, os cursos podem ser oferecidos a preços populares ou competitivos, sendo bem menores do que países como Estados Unidos e Canadá. Abre aspas, há vários acordos que facilitam. Várias universidades portuguesas aceitam o Enem, por exemplo. Muitas pessoas ainda não sabem disso, afirma Nayandra. E estudar foi o que motivou a tradutora literária e também criadora de conteúdos, Carol Cândido, que vive em solo português há 4 anos. Eu escolhi morar aqui porque o mestrado que eu desejava cursar estava aqui. Morei na Irlanda por 4 anos. Em determinado momento, comecei a pesquisar sobre mestrados na minha área e encontrei o curso que eu queria aqui. Ela contou ao site do Yahoo. Outros atrativos que se destacam em relação ao país é a proximidade cultural com o Brasil. Abre aspas. Há muitas cidades brasileiras que foram construídas por portugueses na época da colonização e que por isso parecem muito com cidades brasileiras. Aqui aponte grande semelhança entre o Rio de Janeiro e Lisboa, por exemplo, destaca a tradutora. E mesmo diante dos baixíssimos índices de criminalidade, Portugal também oferece problemas aos turistas e para quem decide migrar para a região. Um dos mais citados por brasileiros que residem no país são as baixas remunerações pagas pelas empresas. Hoje, o salário mínimo de Portugal é um pouco mais de 164 euros. Para muitos é um salário muito baixo e a conta não chega a fechar no final do mês. Além disso, os brasileiros também podem sofrer com xenofobia e racismo de forma intensa. Destaca a Carol. Eu já sofri xenofobia e racismo em órgãos públicos, quando ia fazer meus documentos, e também por parte da polícia, em uma situação em que, na presença de outros amigos, quiseram verificar somente os meus documentos para verificar se eu estava aqui legalmente. Fecha aspas. Em uma outra situação, Mariana também já sofreu com xenofobia enquanto trabalhava como guia turística. O senhor português disse que ela jamais saberia contar a história do país como uma local, e que ela vinha do Brasil. Abre aspas, respondi à altura e disse que tinha me capacitado para tal. Fecha aspas, ela relembra. O outro desafio apontado é a dificuldade de inserção no ambiente português, já que muitos moradores não se misturam com brasileiros. A não ser que você namore ou case, não acho que tem muito esse entrelaçamento. Mas também não acho que seja um problema exclusivo de Portugal. Acredito que acontece com todo mundo que imigra. E para você sair do país, é necessário planejamento financeiro e pessoal para os primeiros meses em Portugal. Chegando no local, o ideal é que se tenha uma boa reserva financeira, já que arranjar um emprego logo de cara poderá ser mais difícil e trabalhoso. O ideal é ter pelo menos 5.000 euros para aluguéis calção, onde a pessoa paga os próximos meses como garantia e recebe na saída, além de outras despesas ou imprevistos. O recomendado também é pesquisar o tipo de cidade que deseja morar, já que há muita diferença entre elas. A alta procura por Lisboa, por exemplo,
também encarece os aluguéis. Por isso, cidades como Cascais, Aveiro, Porto e outras podem ser uma alternativa para não gastar tanto. Outra recomendação é emigrar de maneira legal e não arriscar trabalhar, mesmo estando como turista. Isso pode acarretar uma deportação e problemas sérios com a polícia. Por último, pesquise, leia, veja vídeos e converse com pessoas que já residem no país há anos. Isso ajudará no processo e uma escolha assertiva. Se esse vídeo te ajudou um pouco, eu peço seu like e sua inscrição no canal. Não esqueça também de ativar as notificações para receber mais conteúdos sobre Portugal. Obrigado por assistir.